A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês nesta tarde. Nesta tarde a qual nós estamos vivendo de uma maneira bem mais profunda, bem mais penitencial, a forma de nós nos interiorizarmos perante a espiritualidade católica. Que isso se configura-se na semana na qual nós estamos vivendo, a Semana Santa, a semana decisiva, a qual Cristo Jesus decide, por sua livre e espontânea vontade e envio do Pai, fazer com que cada um de nós, amados irmãos e amadas irmãs, a viver esse mistério maravilhoso. Muito mais do que um mistério, é uma realização não apenas pessoal de Jesus. Ele quer fornecer, ele quer transmitir de uma maneira mais comunitária a salvação. A salvação de cada um de nós. E eu estou aqui fazendo apenas uma introdução daquilo que hoje, nessa tarde, nós iremos falar um pouco sobre a temática da Semana Santa. Eu vou falar a primeira parte, que vai falar sobre a Semana Santa, e eu decidi falar no fim sobre a questão do ofício das trevas, melhor, um ofício de trevas, né? E eu quero aqui desejar uma boa tarde para Odília Oliveira, que entrou, que está me acompanhando agora. Estamos em 5 pessoas acompanhando essa live formativa que pode servir muito bem para o crescimento espiritual da fé, para que o seu coração possa estar sempre cada vez mais unido a Cristo. Deus abençoe Manuel Reis de Alagoas, que agora está me acompanhando nessa tarde. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus, louvo muito a Deus pela sua perseverança e continue sintonizado comigo, assim como outras pessoas vão estar entrando aqui nessa live. Eu quero já rezar com cada um de vocês, pedindo para que a Virgem Maria interceda por esta live formativa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero aqui já, antes de nós darmos início à aula, né? Vamos assim dizer, aula, né? E eu quero pegar com vocês a leitura que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículos do número 41 até o versículo 44. Lucas capítulo 19, versículos do número 41 a 44. Você que está com a Bíblia da tradução da Ave Maria, ela se encontra justamente na página de 1375. Eu vou tentar colocar no comentário a passagem, mas eu gostaria que cada um de vocês que estiverem acompanhados na live, tanto o Manuel Reis quanto a Odília Oliveira, anota no comentário a passagem de Lucas 19, versículos 41 a 44, se vocês puderem estar deixando anotado para as pessoas que vão estar entrando, e já meditar essa preciosidade dessa leitura. E nós vamos já iniciar com ela. Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
O título vai dizer: Lamentação por Jerusalém. Aproximando-se mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Ó, se tu também ao menos neste dia que te é dado conhecesses o que te pode te trazer paz, mas não. Tem dias em que os teus inimigos virão sobre ti, dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e eles destruirão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Amados irmãos e amadas irmãs, quando acabamos de ler esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, ele vai verdadeiramente mostrar para nós a lamentação por Jerusalém. E quem está fazendo este lamento? É o próprio Senhor Jesus, que a alegria e o regozijo ele esperava dessa cidade. Porque assim, na liturgia de ontem, Jesus entra na cidade de Jerusalém, sendo aclamado rei. E as pessoas ali daquele povoado saudavam: Hosana rei, Hosana Rá, Hosana rei, Hosana Rá. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele é recebido com extrema alegria. E se a gente verdadeiramente entrar dentro dessa leitura, o que nós podemos ver? Jesus é um bom judeu, que certamente amou, que certamente esperaria essa cidade, chamada Jerusalém, que ali tinha os elementos necessários para a realização do plano de Deus. E que nós possamos perceber verdadeiramente os ditos de Jesus. Ele lamenta muitas e muitas vezes o povo que não acreditou. Isso é fato porque quando Jesus estava em vida em Jerusalém, ele fazia os milagres, fazia o coxo se levantar, o cego enxergar, o paralítico começar a andar, mas existem ali algumas pessoas que infelizmente perseguem e fazem marcação cerrada contra ele. Jesus, ao mesmo tempo, ele fica como que decepcionado, até decepcionante. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. Se a gente verdadeiramente meditar, levar a sério essa leitura, trazer para a nossa história, trazer para a nossa vida, parece que tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente procura fazer, a gente procura evangelizar, mostrar a palavra, mas há um endurecimento de coração. Eu digo que nem todas as pessoas estão de fato preparadas para entender, para receber a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A gente vê justamente neste tempo que nós estamos vivendo. O tempo da pandemia tem muito a nos ensinar a perseverar, a não se esmorecer diante da dificuldade ali encontrada. Quando nós acabamos de ler, nós possamos trazer um verdadeiro contexto. Jesus vivendo os seus últimos dias neste lugar. Isso se configura-se numa caminhada que a qual ele vai saber, ele já sabe, de que ele iria
perder a sua vida. Por causa de quem? Das autoridades. Que não o reconheceram Jesus como um homem enviado pelo Senhor, que não reconheceram Jesus como o próprio Deus. As autoridades judaicas ali taxavam Jesus como um blasfemo, como um herege. E na verdade, Cristo foi enviado por Deus para cumprir um desígnio. E qual é o desígnio? Dar o testemunho da verdade. Um pouco mais à frente, Jesus ele é interrogado pelas autoridades e ele vai dizer que o meu mundo não é daqui. Eu vim para que tenham vida. Eu sou o caminho e a vida. Só que nem todos, eu digo, nem todos mesmo, entenderam a proposta do Senhor Jesus. Jesus, ele anuncia o seu sofrimento e a sua morte. Antes dele, ele está consciente e livremente assume essa missão. Jesus justamente escolhe a festa da Páscoa do seu povo para indicar simbolicamente o que aconteceria na sua morte e na sua futura ressurreição. Jesus foi a Jerusalém para nos libertar de forma mais profunda. Ele celebrou a ceia pascal com seus discípulos. Mas uma pergunta que eu creio que cada um de nós levamos dentro do nosso coração. Qual o motivo Jesus foi condenado na cruz? Por que ele morreu na cruz? Jesus, para vocês terem uma noção, era uma pessoa que provocava no judaísmo tradicional do seu tempo. Os judeus não o entendiam. A forma como que Jesus se posicionava. Ele perdoava os pecados. E ele relativizou o preceito do sábado. E ainda mais, ele foi exposto à suspeita de blasfêmia. E atraiu a si a censura de ser um falso profeta. Ou seja, as autoridades judaicas o taxavam ele assim. E quando a gente observa a palavra da igreja, que está no magistério da igreja, no catecismo da Igreja Católica, dos números de aproximadamente 597 ao número 598, vai dizer assim, que os judeus não devem ser coletivamente culpados pela morte de Jesus. Porque tudo isso aconteceu em uma decisão de rejeição das autoridades judaicas. Jesus Cristo foi rejeitado pelas autoridades judaicas, junto com a autoridade romana. Ou seja, isso se deu muito antes do que ele iria sofrer agora, mediante a profecia que a Virgem Maria recebe de Simeão. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, 34, ele previu que Jesus seria um sinal de contradição. Sinal de contradição este que quis Deus que o seu próprio filho fosse enviado e fosse morto. Ou seja, para nos salvar das trevas e para nos salvar da morte. E sendo assim, Deus entregou a sua missão perigosa. Ele introduziu no mundo a morte um medicamento de imortalidade. Isso
Quem vai dizer essa frase é Santo Inácio de Antioquia. Ou seja, o pai e o filho estavam aliados nessa missão. Vai dizer também São Francisco de Assis que os demônios não são os que os crucificaram, mas tu que justamente com eles o crucificaste, e que continua crucificando quando te comprases nos vícios e no pecado. O mundo inteiro vive no pecado extremo. A cada dia Jesus é crucificado com as nossas péssimas escolhas. A cada dia Jesus chora por nós, sente a coroa de espinhos entrar, de tanta dor que o estamos causando ao próprio Jesus. Tanta e quanta dor nós crucificamos. E assim vai dizer também Santa Rosa de Lima que além da cruz não existe outra escada para subir ao céu. A caminhada do católico, a caminhada de um cristão verdadeiramente convicto de sua fé, é de abraçar a cruz. Nós estamos vivendo em um tempo mais precioso de nossas vidas e de nossa história. Hoje são poucos que abraçam a cruz. Hoje são poucos que abraçam o sofrimento. Hoje todo mundo quer moleza. Hoje todo mundo quer facilidade. E nem todo mundo está disposto a abraçar a cruz. Nem todo mundo está disposto hoje a sofrer pelo Senhor. Nem todo mundo. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço de viver a paixão de Jesus, praticando as virtudes, executando as penitências. E é uma luta entre carne e espírito. E uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Jesus, ele revelou o seu amor em 3 formas. A primeira, não precisa abrir a Bíblia, eu vou falar a passagem e a mensagem para você. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27, o próprio Jesus se humilha perante os discípulos naquele episódio do lava-pés, aonde ele instituiu o sacerdócio, a Eucaristia ali. Ele fez questão de lavar os pés de todos os discípulos. Isso aí é um primeiro ponto. Segundo, ele pronuncia os dons do pão e do vinho. Que até mesmo o sacerdote durante a missa, ele vai dizer: isto é o meu corpo que será entregue por vós. O corpo é quem? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a terceira coisa, ele diz: fazei isto em memória de mim. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que era para fazer o mesmo que ele está fazendo diante deles. Cada um deles, sacerdotes, escolhidos a dedo pelo Senhor. De viver a paixão, de viver aquele sofrimento ali, aquela despedida amarga. E Jesus foi verdadeiramente homem. Ele sentiu, como nós estamos sentindo, medo, angústia, agonia. E Jesus, ao mesmo tempo, lutou com as mesmas forças humanas para aceitar interiormente a vontade do Pai. Segundo o qual, ele deveria dar a sua vida ao mundo. Vai dizer São Cirilo de Jerusalém que Deus estende as suas mãos na cruz para abraçar os mais existentes confins do mundo. Ou seja, os extremos dos confins do mundo. Eu creio que todos vocês já viram uma foto da Santíssima Trindade com Deus atrás,
a cruz de Cristo, o Senhor crucificado, o Espírito Santo em cima e Deus segurando a cruz do Senhor Jesus. Quem lembra? Quem se recorda desse quadro ou do desenho? É o Pai que abraça o sofrimento nosso. O Pai que abraça o Filho. E Jesus, ele escolhe a cruz, como assim? Para carregar a nossa culpa. A culpa do mundo. E suportar o sofrimento do mundo. Com seu perfeito amor. Como diz São Francisco de Assis, amor se paga com amor, mesmo sendo constrangido. E São Francisco continua dizendo que o amor não é amado. E nós precisamos nos constranger junto de Jesus. Precisamos, como católicos, nos constranger essa semana. Não é apenas essa semana, não. Mas em todos os dias. Precisamos nos constranger. Se a gente pegar o capítulo 8 do versículo 34 do Evangelho de São Marcos, vai dizer assim: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. O caminho do Senhor não é o caminho de mar de rosas. É o caminho do pagar o preço por sofrer em nome de Jesus. Em mostrar a verdade. Hoje, quem está disposto de viver a verdade? Quem está disposto a viver essa verdade hoje em dia? Viver o sofrimento é viver em carne viva. É estar disposto para matar o homem velho durante a paixão. Durante essa semana, nós somos chamados a matar dentro de cada um de nós o homem velho. O homem velho, as nossas paixões, as nossas más inclinações, o nosso pecado, nós precisamos mudar, nós precisamos lutar. Quer abraçar a cruz? É pela via do sofrimento. É pela via do sofrimento. E o Cléo Alexandre de Maria está entrando, está acompanhando esta live informativa. Salve Maria para você, meu irmão amado em Cristo. E voltando, como eu dizia, quem está disposto a renunciar nesse tempo difícil? Que nós estamos privados das celebrações eucarísticas. Precisamos fazer os nossos oratórios como este aqui, ó. O meu oratório, tô com a vela acendida. Meditar a cruz. Meditar a cruz de Jesus. O nosso coração, ele precisa ter essa sensibilidade, essa expectativa de que o meu homem velho precisa morrer. E nós precisamos lutar para que na ressurreição nós continuemos a viver um caminho de conversão. E se a gente pegar a parte dos romanos, que são especialistas na arte da crucifixão, o condenado, ou seja, Jesus, naquele dado momento, colocaram pregos no pulso de Jesus. Isso está provado pelos estudiosos. Se Jesus tivesse sido pregado na palma da mão, certamente o corpo de Jesus seria arremessado à frente. Mas como que os pregos que feriram Jesus no pulso ficaram presos. E sendo assim, os mesmos romanos colocaram como que um suporte para que ele pudesse se equilibrar e para que ele pudesse também respirar. Vocês estão entendendo? O sofrimento que ele passou. Muitos olham a cruz de Cristo com o prego enfiado na palma da mão. E na verdade, só para explicar, foi pregado no pulso. Porque daí o corpo teria sustentação. Pensa num sofrimento inimaginável.
Imagina eu, imagina você, imagina nós, no lugar de Jesus sendo pregado na cruz. Você teria os mesmos sofrimentos e agonia que Jesus teve naquele presente momento. Nós iríamos pensar 1000 vezes, mas 1000 vezes mesmo. Como que está a nossa vida? Se estamos desagradando o Senhor como hoje, ou se nós estamos agradando. Eu falei aqui um pouco da questão histórica, né? Não quero me aprofundar muito na questão histórica, mas você precisa saber de algumas curiosidades até. E sendo assim, só para saber que Jesus, segundo o Evangelho, ele foi crucificado exatamente ao meio-dia. E Jesus expirou, ou seja, entregou seu espírito ao Pai, morreu, por volta da hora nona. O que vem a ser a hora nona? Às 3 horas da tarde. E a saber, Jesus, quando entra em Jerusalém, ele é acolhido e aclamado como filho de Davi. Depois, o mesmo povo que saudou Jesus, o mesmo povo que abraçou Jesus, gritou o Hosana Rei, o Hosana Ra, é o mesmo povo que não defendeu Jesus. Preferiram Barrabás, preferiram o ladrão ser solto do que o próprio Senhor Jesus. Quanta tristeza a gente se imagina naquele público. E as autoridades ali, vendo, debochando, e os soldados nem se falam. Até que um soldado, chamado Longuinho, feriu no peito de Jesus, aonde ele recebeu um banho de água e um banho de sangue, para ele testemunhar, para ele ver que aquilo é o Senhor Jesus. E que nós não sejamos também como que São Tomé, muitas vezes, quando mais para frente Jesus ressuscita, e Jesus diz para Tomé: por que duvidastes? Toca aqui nas minhas chagas. E Tomé acreditou. Que nós não sejamos como Tomé, apenas acreditando no fim. A gente tem que acreditar sempre. Sempre que a gente tem que acreditar. Continuando. E os autores da morte de Jesus? Quem são? Quem poderia ser? Justamente os membros do Sinédrio, que condenaram a morte e o entregaram ao procurador Pôncio Pilatos, que somente tinha o poder de confirmar uma sentença. Lembra que Pilatos lavou a mão? Ele queria libertar Jesus, mas Pilatos ouviu o povo e prendeu Jesus. Que coisa, não é? Para que nós possamos entender, o Sinédrio é um tribunal que julgava os transgressores da lei e eram compostos por 71 membros. E os romanos apenas reconheciam sentenças segundo a lei judaica, mas não o de condenar à morte. E o magistério da igreja vai dizer que não foram todos os judeus os causadores da morte de Jesus. É uma carta do magistério da igreja que vai dizer, mais ou menos, eu não lembro qual, mas vai dizer, né, que
os judeus não são necessariamente culpados pela morte de Jesus. Em si, todos nós. Como a gente tenta explicar que os judeus não devem ser apresentados e nem condenados por Deus, e nem como abençoados, como se isso se decorresse das Sagradas Escrituras. E eu falei agora, neste presente momento aqui, o sentido um pouco da Semana Santa, da Paixão. Eu creio que todos, ou poucas pessoas, sabem do chamado ofício de trevas. O ofício de trevas se conhece por um instrumento chamado menorá. O instrumento menorá, ele é um candelabro de 7 braços que é um símbolo do judaísmo, que ele é confeccionado de ouro batido. O que vem a ser verdadeiramente o ofício das trevas? O ofício das trevas é uma reflexão das 7 palavras de Jesus na cruz. Ali há uma meditação das 7 palavras intercaladas do canto dos 7 salmos. E após cada salmo, apaga-se uma vela do menorá. Quando chegar a última vela, esta última vela permanece ali acesa. E o celebrante, que no caso não precisaria ser um diácono, que não precisaria ser um padre, mas na minha paróquia, na Cristo Ressuscitado, eu tive uma experiência de participar do ofício das trevas. Na época, quem era o pároco da minha paróquia é o padre Lorivaldo Lino Gonçalves. E naquele presente momento eu pude participar, naquele momento ali. E quem estava fazendo toda a cerimônia? Alguns seminaristas com vestes escuras, que seria a cor do luto. Também a igreja, ela fica totalmente escura. Apenas as 7 velas que estarão acesas, que estão acesas ali. E o altar é despojado. O altar ele fica sem nada, só a questão do menorá, que é um castiçal, um candelabro de velas, né? E em cima do altar do menorá de 7 braços, com as 7 velas acesas, ou sem velas. Se as velas virão na mão dos salmistas, que farão a recitação da oração dos salmos. Ali no presbitério também, as cadeiras necessárias para o celebrante. Como havia falado, não era necessário haver padre ou seminarista, ou diácono, aliás. Ali os seminaristas faziam. Na época que eu mesmo participei, não me lembro o ano, mas acredito que seja no ano de 2000, mais ou menos 2016. Eu não me lembro muito bem, mas acho que é isso mesmo. É uma celebração, é uma cerimônia, vamos assim dizer, né? Linda demais de ver naquele presente momento. Ou seja, havia 7 pregadores que vão comentar as 7 palavras e os 7 salmistas. Continuando, e daqui a pouco eu vou falar sobre a significação de cada gesto que é ocorrido no ofício de trevas. Os salmistas, até mesmo os seminaristas, pregadores, ficam com uma vestimenta escura, roupa escura. E ali acontece um canto, um órgão, como um instrumento, ou até mesmo um teclado,
para acompanhar ali os cantos iniciais e os cantos finais do mesmo, justamente em um som baixinho. E ali, naquele momento, nós precisamos nos silenciar naquele gesto, o que nós podemos falar. Justamente na oração, o povo ele vai participando, vai ouvindo as mensagens, os cantos e vai cantando apenas os refrões. E o resto, todo mundo precisa silenciar. Também, na frente do altar está a mesa da palavra. Haverá ali um tapete preto para o que? O despojamento. E ali começa com um canto. O ofício das trevas ele é terminado, o último canto, durante o despojamento. E todo mundo sai da igreja, da paróquia, em silêncio. E nesse presente momento não há distribuição da Eucaristia. E o nome da cerimônia é ofício de trevas e não das trevas. O ofício das trevas é um conjunto de leitura de lamentações, salmos, preces penitenciais. E agora nós vamos falar da significação do ofício. Quando as velas elas se apagam uma por uma, o que significa? Os discípulos, aliás, abandonando Jesus diante do caminho da paixão. E quando a vela branca escondia atrás do altar, mais tarde, outra vez visível, significa Nosso Senhor que, por um breve tempo, se retira do meio dos homens e baixa para o túmulo, para reaparecer pouco depois, fulgurante de luz e glória. As luzes do templo são totalmente apagadas, simbolizando luto na igreja. E a escuridão que baixou sobre a terra quando Nosso Senhor ali morreu. E o barulho no final do ofício, o que vem a ser? Significa terremoto e a perturbação dos inimigos. Hoje aqui eu falei um pouco, né? Foi uma formação sobre a Semana Santa, sobre o ofício de trevas. Eu espero que cada um de vocês que puderam me acompanhar tenham gostado. Essa live já está salva. Boa tarde, Irene Aparecida. Você chegou praticamente no fim. Aconteceu aqui algumas coisas que eu precisei se programar, né? Eu era para ter feito a live mais à noite, só que não vai ser possível. E está acontecendo agora e eu estou terminando ela, né? Mas, de uma certa forma, essa live vai ficar gravada na minha página no meu Facebook, para que você possa ver quantas vezes quiser. Não se preocupe se você chegou agora. Aconteceu algumas coisas na minha casa e eu precisei dar uma readaptada, sabe como é que é, né? Deus está no comando, eu sempre digo isso, né? E graças a Deus eu agradeço aí pelas orações que vocês fizeram por mim, a Irene Aparecida, que tem rezado por mim, o Cléo Alexandre, que tem também rezado por mim, né? Graças a Deus, né? Louva a Deus pela intercessão da Virgem Maria, que ela tem intercedido durante essa live, né? Que Deus Pai Todo-Poderoso, né? No dia de amanhã eu vou falar de um tema maravilhoso. Eu acredito que boa parte conhece da espiritualidade de Elizabeth Kilderman. Amanhã eu vou falar. E não se preocupem,
eu vou estar atualizando o horário certinho para que todos possam estar acompanhando nas suas casas, no seu notebook, no seu smartphone, no seu computador, e viver a graça da devoção católica na qual nós estamos vivendo. É um momento maravilhoso que nós estamos vivendo. É a Semana Santa, né? O nome diz Semana Santa. Que nós possamos nos esforçar cada vez mais para que nós possamos agradar o coração de Jesus, o coração de Cristo. Eu fico feliz, né, pelas 6 pessoas estarem me acompanhando até agora. E que, mais uma vez, eu quero repetir. A minha live já está sendo feita, vai ficar gravada. E eu peço por cada um de vocês, rezem por mim, que eu vou estar também rezando por vocês, com a graça de Deus. Vou estar rezando por cada um, pela Irene Aparecida, pelo Cláudio Alexandre, por cada pessoa que aqui está, pela Marinalva Lima, enfim. Espero que vocês tenham verdadeiramente gostado. Eu dou um abraço de Nossa Senhora, que a Virgem Maria interceda por cada um de vocês nessa tarde, e salve Imaculada, que ela interceda por nós, que a Virgem das Dores possa nos dar forças para que nós possamos estarmos firmes nessa pandemia e nesta Semana Santa. A paz de Jesus, um beijo dos lábios de Nossa Senhora para cada um de vocês. Fica na paz.